Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Avante e ao Nutri Updates Extra-Hospitalar. A gente está inaugurando aqui esse novo curso. Eu sou a Thaís Ladeira, responsável aqui no marketing pelo canal Extra-Hospitalar, e quero dar então as boas-vindas a vocês todos. Obrigado por conectarem aqui hoje com a gente. Vamos acompanhar então aqui esse lançamento desse novo curso no Avante. Esse curso é bem especial, ele tem um tema central, que é a qualidade assistencial e a sustentabilidade financeira. Eu acho que dentro desse tema que a gente vai discutir hoje sobre como a nutrição pode ajudar e influenciar os desfechos clínicos, mas também os desfechos financeiros positivos, né? A gente acompanha o quanto é importante dedicar um cuidado aos indivíduos que têm necessidades nutricionais específicas, que estão ali no ambiente fora do hospital. Então, pode estar, por exemplo, numa unidade de transição, numa instituição de longa permanência, no domicílio, ou sob cuidados de um home care. E esses desafios de fornecer um cuidado de alta qualidade, mas ao mesmo tempo garantir a estabilidade financeira para esse modelo de negócio, é o que a gente propõe discutir hoje. A gente quer reforçar a importância desse cuidado, né, da qualidade assistencial adequada, mas a gente sabe desse desafio dos custos também. Então, ter um olhar no desfecho financeiro, nesse universo do setor extra-hospitalar, é também muito importante para a sustentabilidade dessas áreas de atendimento que vem crescendo no sistema de saúde. Então, o que eu quero aqui é abrir essa aula, é uma aula inaugural, e a gente vai ter aqui duas profissionais, na verdade, de alto gabarito. A gente vai ter a doutora Ana Beatriz Tomaso, que é médica geriatra, mestre em Ciências e Nutrição pela Unifesp, e é coordenadora da pós-graduação de Cuidados Paliativos do Hospital Israelita Albert Einstein. E a gente vai ter também com ela a Vitória Marzagão, que é nutricionista e gerente científica aqui na Nestlé Health Science. Então, mais uma vez, eu quero deixar aí as boas-vindas a todos os conectados. Aproveitem a discussão, mandem perguntas. E eu quero, então, agora dar as boas-vindas a elas, nossas maravilhosas palestrantes. Boa noite, doutora Ana e Vitória. Boa Muito noite, Thaís. obrigada. Sejam muito bem-vindas. A Quero aqui gente que agradece. agradecer. Quero agradecer muito vocês duas por compartilhar aqui com a gente a experiência de vocês e o que vocês aí trouxeram para brilhantar aí nesse início de curso Nutri Updates Extra-Hospitalar. Então, vou passar a palavra a vocês e obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Thaís. Acho que abriu muito bem essa aula inaugural de um tema tão importante, que é a sustentabilidade financeira para além do olhar clínico, né, do paciente. Então, eu já passo a palavra para a doutora Ana Beatriz, porque é uma profissional, como você falou, Thaís, de alto gabarito e muito preocupada sempre em atender os seus pacientes da melhor forma. Então, eu acho que o bate-papo que a gente vai ter aqui essa noite, claro, baseado em evidências, ele vai muito contar essa história de como as nossas decisões terapêuticas podem também contribuir para um desfecho econômico. Então, olhar para o paciente é fundamental, ele é sempre o nosso principal objetivo quando trabalhamos, né, na área da saúde, mas a gente também sabe que os desafios econômicos que são impostos a nós no dia a dia do trabalho estão cada vez mais presentes. Então, doutora Ana Beatriz, eu já te dou as boas-vindas e deixo aqui esse espaço para você começar a compartilhar os seus slides e a gente iniciar esse bate-papo. Perfeito, Vitória, muito obrigada, Thaís. É uma delícia estar com vocês aqui, com o time Nestlé. É uma honra para mim poder compartilhar com vocês o que eu também aprendi com a Vitória nessas últimas semanas, porque ela, como alguém da parte científica, me trouxe algumas reflexões e eu mergulhei ali em alguns artigos e algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, sempre balizando também a nossa prática do dia a dia, que para fazer sentido, né, do ponto de vista do nosso dia a dia de trabalho. Eu vou começar a compartilhar, mas já queria contar para vocês que estão nos assistindo que essa fala dos próximos minutos foi uma construção
onde perguntas e respostas foram surgindo ao longo da reflexão, exatamente sobre os pontos que a Thaís e a Vitória colocaram, né? Como é que eu posso fazer um cuidado à saúde de qualidade, pensando também em custos, porque isso hoje não pode estar apartado da nossa realidade profissional, e eu acho que é importante que todos que estejam aqui, cada um na sua área de atuação, coloquem isso na balança sempre. Eu vou compartilhar, imagino que vocês já estejam vendo meus slides, né? E a nossa fala de hoje é justamente para falar sobre terapia nutricional especializada bem aplicada, né? De forma a propiciar desfechos clínicos e econômicos positivos, como eu disse, hoje não se aparta mais essas duas questões. A gente sabe que o dinheiro é finito e a gente sabe que não há tempo para se testar ou se evitar fazer boas escolhas simplesmente porque eu acho isso ou aquilo, é sempre baseado em evidências, né? Então, vou pedir aqui para a Vitória conduzir as perguntas e a gente vai pensando juntas, Vicky. Perfeito, doutora Bia. É muito legal você falar dessa reflexão que a gente teve, né? Porque isso precisa partir de algum lugar. Então, toda vez que a gente olha para uma análise de custo-efetividade, ela veio a partir de resultados clínicos, né? E aí, por isso que a primeira pergunta que eu faço para você é sobre a desnutrição. Então, ela é muito prevalente nos dias de hoje, mas em quais cenários? Porque me parece que no ambiente hospitalar já está muito claro, assim, você entender que num evento agudo você sabe que o paciente vai ter redução do apetite pelo ambiente, pela comida que não é a comida da casa dele, por às vezes precisar passar por uma série de intervenções que interrompem aquele momento de se alimentar. Mas e em outros ambientes, né? Em outros cenários? Como que tá isso, doutora Ana Bia? A verdade, Vicky, que as pessoas só pensam na organização alimentar e na questão nutricional, às vezes no contexto de baixo peso, né? E aí eu já gostaria de mudar a reflexão e tirar da nossa cabeça a imagem da desnutrição, da perda, do baixo peso e pensar na má nutrição, que é algo muito mais amplo e que está no nosso dia a dia, provavelmente na nossa rotina e nas nossas más escolhas. Então, quando eu vejo um indivíduo que me parece eutrófico, ou abaixo do peso, ou acima do peso, ou com alguma questão relacionada a crescimento, eu preciso fazer um recordatório e um inventário alimentar para saber quais são as rotinas daquele indivíduo. Nesse slide eu quis fazer uma brincadeira, né? A gente tem uma pessoa jovem, uma moça jovem, que a gente acha que está bem do ponto de vista de um primeiro olhar, e aí a gente vê que ela não parece acima ou abaixo do peso, mas quando a gente pergunta para ela o que ela tem comido nos últimos tempos, ela vai dizer que ela só come doce. Então, é alguém que está má nutrida, apesar de na fotografia parecer que está ótima. Ou a gente pode ver alguém que tem ali uma fala de uma alimentação muito saudável e aí escolhe sempre o mesmo tipo de alimento ou a mesma classe de alimentos, café, almoço, jantar. E a gente acha que o indivíduo está hiper bem alimentado porque não deixa a proteína jamais sair do prato, mas faltam os outros componentes que também são fundamentais. Ou alguém que está eventualmente acima do peso do ponto de vista, vamos dizer, fenotípico, e quando você olha, o indivíduo está comendo uma quantidade pequena de alimentos e às vezes tem ali um metabolismo congelado e não consegue se organizar para reorganização da quantidade de músculo e gordura corporal. Ou às vezes alguém que passa desapercebido, que parece que está tudo ok, que se a gente não pergunta sobre o recordatório nutricional, a gente não percebe que é alguém que não sabe fazer boas escolhas e que tem um paladar mais para o carboidrato, etc. Então, o que eu quero dizer? Para além da desnutrição, a gente tem que pensar em má nutrição. E aí, é óbvio, a má nutrição está em todo lugar, está na nossa casa, está na nossa prática profissional, está dentro dos hospitais, está no planeta inteiro hoje em dia. Mas isso eu estou aqui refletindo entre amigos e colocando o que a gente pode olhar no nosso dia a dia, mas vamos ver sobre as evidências, né? Essa aqui é um report, uma publicação do governo
britânico do NHS, colocando exatamente sobre como é a questão da má nutrição especificamente na Inglaterra e como existe aí um impacto financeiro na questão da má nutrição. E aí vejam, quando nós olhamos para a distribuição ali do ambiente do estudo, que foi a população inglesa, a gente vê que a maioria esmagadora dos indivíduos que estão numa condição de má nutrição estão na comunidade, né? São pessoas que estão a todo o momento fazendo suas atividades, indo a lugares de lazer, de esporte, que a gente acha que está tudo bem, mas que tem um grande erro na organização alimentar. E aí os lugares óbvios de má nutrição são, às vezes, os únicos que são cuidados por especialistas. Então, assistência domiciliar, indivíduos que estão institucionalizados, indivíduos num contexto de cuidado hospitalar, esses que são os obviamente precisando de ajuda nutricional, são a minoria de todo o universo de desorganização nutricional que a gente tem na nossa sociedade e na comunidade. Então, esse é um primeiro chamamento, não é a minha percepção ou da Vitória ou da Thaís, mas é um dado de realidade, de publicações que são indiscutivelmente robustas. Mas a gente pode olhar de maneira geral, e esse é um estudo publicado na revista da Sociedade Americana de Geriatria, um estudo clássico de 2010, que mostra exatamente a prevalência e a frequência de má nutrição nas pessoas idosas que foram estudadas de maneira mais focada, né, o indivíduo idoso. E vejam, a gente tem má nutrição e risco nutricional com uma prevalência grande nos ambientes, por exemplo, hospitalares, mas também nos ambientes de instituição de longa permanência, e temos nos cenários de reabilitação quase que 100% dos indivíduos em uma condição de má nutrição ou risco. No contexto, neste estudo da comunidade, pelo método avaliado especificamente para a pessoa idosa, ainda assim há uma grande prevalência de má nutrição e desnutrição no ambiente da comunidade. Então, por cima, quer seja num estudo focado num único país, ou um estudo com vários países, a gente tem sim má nutrição presente nos diversos cenários, mas a maior quantidade de pessoas malnutridas pode estar aí do nosso lado e a gente nem imagina. Esse outro estudo importante do Dr. Sereda, que é uma pessoa que estuda muito também as questões relacionadas à má nutrição e desnutrição, observou-se claramente, né, a prevalência de má nutrição ou risco nutricional num ambiente de indivíduos provenientes da comunidade até um ambiente de reabilitação. Vejam, se a gente for olhar de maneira geral, na comunidade, a depender da escala utilizada, e aqui a gente tem a minha avaliação nutricional como uma escala utilizada, a gente pode chegar a em torno de 30% entre malnutridos e em risco de má nutrição na comunidade, muito semelhante ao estudo anterior, e à medida que a complexidade de cuidado aumenta, essa prevalência aumenta ainda mais. Então, pacientes em cenários de ambulatório, assistência domiciliar, hospital, instituição de longa permanência, cuidados prolongados ou cenários de reabilitação vão aumentando em prevalência, tanto o diagnóstico de má nutrição, de cima para baixo aqui do nosso slide, chegando até 20% da população numa condição de má nutrição, e em risco nutricional, chegando a quase 50%, que faz muito sinergismo com o estudo anterior, que usou a mesma avaliação, que foi a minha avaliação nutricional no contexto da pessoa idosa. Então, sim, nós temos um problema de saúde pública e é uma questão ética nós olharmos para isso de maneira mais profissional. Como eu disse, nesses dois últimos estudos, no estudo inglês, a escala utilizada, a ferramenta de triagem utilizada foi a MUST, que é uma ferramenta usada bastante no território inglês, e nos outros dois estudos, a mini avaliação nutricional, que é a maior e mais largamente utilizada no mundo,
que ela pode ser um pouco mais ampla, mas pode ser um pouco mais restrita, e eu gosto de mostrar essa aqui do lado direito, de quem olha a imagem, que a gente pode fazer uma triagem muito simples, e aqui eu trago a minha fala como médica, né? Eu fiz meu mestrado em nutrição, mas eu sou médica, eu não sou nutricionista nem nutróloga, então o meu lugar é muito lugar do rastreio, da identificação e de pedir ajuda, né? E a gente poder usar uma ferramenta de rastreio, que você pode treinar um profissional de saúde de maneira global a fazer 5 perguntas, meia dúzia de perguntas, e avaliar se há risco nutricional, isso já vai fazer com que muitas pessoas possam ser cuidadas. Então, no contexto da minha avaliação nutricional, a gente pode usar essa ferramenta reduzida, que está aqui do nosso lado direito, e aí com perguntas simples, né? Nos últimos 3 meses, houve diminuição da ingesta alimentar devido à perda de apetite, problemas digestivos, dificuldade de mastigar ou deglutir? E aí há respostas do tipo sim ou não, ou em escala de moderada, leve ou grave condição nesse sentido. Perda de peso nos últimos 3 meses, alteração de mobilidade, houve algum estresse psicológico ou doença aguda, problemas neuropsicológicos, houve ali na medição um IMC abaixo de 19, ou entre 19 e 21, enfim. E aí com perguntas quase do tipo sim ou não, em uma escala muito objetiva, isso pode ser pontuado para se ver um score de triagem, e aí a gente pedir ajuda, né? Outra ferramenta que a gente usa muito na geriatria é a medida da panturrilha. Isso nos ajuda muito também a fazer uma avaliação indireta da reserva muscular, e ela também está contemplada nessa avaliação. Então, vejam, é muito simples a gente, por exemplo, treinar profissionais de saúde de maneira geral, mas, por exemplo, profissionais que estão no time da saúde como agentes comunitários de saúde, a fazer perguntas simples e triar se eu tenho risco ou se eu estou em uma condição de má nutrição, onde eu preciso, sim, acionar especialistas. E não é assim, o mês que vem, daqui 2 semanas, é o quanto antes, porque a gente sabe o quanto que reserva muscular e óssea valem diamante à medida que a gente amadurece e envelhece. Outras formas ou ferramentas que podem nos ajudar, nos guiar a identificar essas pessoas em condições de risco, e aqui eu trago esse artigo da Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral, né, que a gente pode, com perguntas ou observações simples, identificar ou rastrear quem está em risco de má nutrição ou que já está em condição de desnutrição. Então, se eu tenho 2 ou mais das seguintes características, eu preciso procurar ajuda nutricional. Então, tem uma ingestão insuficiente de energia, está acontecendo perda de peso, perda de massa muscular, perda de gordura subcutânea, acúmulo de líquidos, né, em locais localizados ou generalizados, houve uma perda funcional ou uma perda de força. Isso já precisa 2 ou mais dessas características que a gente, às vezes, fazendo perguntas, né, no ambulatório, na avaliação domiciliar, a gente já consegue identificar. Nós não podemos olhar e falar, olha, interessante, né, tem um edema ali generalizado, puxa, perdeu peso, e ir embora sem fazer nada. A gente precisa pedir ajuda e fazer alguma coisa. Mas se ainda assim forem difíceis esses pontos a serem lembrados, existem outros critérios também desse consenso global de nutrição clínica, que são critérios fenotípicos. Então eu tenho uma perda de peso sem intenção, ou alguém que já está abaixo do peso, com IMC abaixo do desejável para aquela idade faixa etária, ou uma quantidade de massa muscular reduzida. Um desses, eu preciso observar também se eu tenho ingestão ou absorção de alimentos reduzidas, uma inflamação devido a doença ou lesão aguda. Se eu tenho um critério acima, mas um critério abaixo, eu não posso olhar e falar, olha que coisa, né? O indivíduo perdeu peso e está com uma doença grave. Puxa, vamos torcer para que fique tudo bem. Não é cruzar os braços, é fazer alguma coisa e fazer alguma coisa rápido. Então, a pergunta, né, Vicky, nós temos desnutrição fora do hospital? Eu acho que deu para ver que sim, e deu para ver que a gente tem como rastrear em qualquer cenário para poder pedir ajuda. Não, perfeito, assim, esse primeiro, essa primeira amostra, né, de slides para responder essa pergunta inicial. Inclusive, eu estava aqui pensando que bom que a gente tem outras perguntas para que as pessoas possam aproveitar ainda mais desse teu conhecimento, porque está muito claro, assim, que
quando você mostrou ali o estudo do Sereda, né, que como você disse, é verdade, ele tem uma série de publicações estudando, né, essa relação de desnutrição e consequências que vêm a partir disso. E aí, quando você mostra a MAN e que ela foi capaz de identificar que 30%, né, pensando na pessoa idosa, né, na comunidade, pode ter risco nutricional ou desnutrição, e que essa condição aumenta custos, eu já fiquei pensando quando você estava nesse slide, assim, puxa vida, a MAN já é um instrumento que está aí há tantos anos, né, disponível para os profissionais de saúde, e não é algo complexo de se fazer, né? Aí depois você ainda veio com 2 outros exemplos, né? Mas esse último agora que eu queria comentar do Glean, porque apesar de o Glean dividir opiniões, né? Algumas pessoas gostam mais do que outras. Eu sou do grupo que gosta, porque eu acho que se a gente pensar que toda ferramenta de avaliação, todo instrumento tem algum tipo de limitação, mas pensar que existem grupos de especialistas, como é o caso do Glean, olhando para o que você pode melhorar para ser menos subjetivo, para talvez pessoas que não sejam especialistas também tenham a condição de, né, ter algum norteador de como é que está esse indivíduo, né? Esse é o ponto, Vicky. Até eu gosto de poder falar desse meu lugar aqui, de não especialista do ponto de vista nutricional, porque eu sou médica, né? E eu sou preceptora de residência lá no hospital, e, por exemplo, os residentes da terapia intensiva passam conosco, né? A gente fica com eles ao longo do ano todo. E é interessante que o vocabulário para um intensivista tem que ser diferente para um médico de família. Então, com certeza, a MAN, para um intensivista, pode ser algo pouco aplicável, o indivíduo está em fase crítica, mas se eu tenho como falar para o intensivista que uma doença inflamatória avassaladora é um ponto imenso de risco nutricional, eu consegui abraçar, por exemplo, essa população de profissionais que vivem num contexto crítico. Então, é o que você falou, eu gosto de todos, porque para atenção primária à saúde eu vou usar uma ferramenta, para o ambiente hospitalar eu vou usar outra, para médicos mais especialistas eu vou usar uma outra, e todas vão ter o seu lugar a partir do momento que a gente entende que rastrear é um compromisso ético, né, do profissional de saúde. Ele conversa com o teu primeiro slide, assim, que eu também amei a maneira em imagens, né? Como você jogou luz nesse problema que é a identificação do indivíduo em termos nutricionais, quando a gente só olha para ele, né? E isso tem muita relação com a dificuldade de se ter um diagnóstico assertivo quando a gente usa só o IMC, por exemplo, né? Uhum. Claro, é a medida mais utilizada, ela é recomendada pela OMS, mas é aquilo que você mostrou. Você pode ter um indivíduo com IMC que está dentro da eutrofia e que tem uma alimentação ruim, e talvez ele tenha uma quantidade de gordura muito maior do que de massa muscular, mas eu não fui capaz de observar ali se eu considerar só o IMC, né? Exatamente. Mas, como a gente ainda tem algumas coisas para discutir, eu só queria fazer um comentário para fechar e partir para a próxima pergunta, que é assim: a gente vai falar das maneiras de intervir do ponto de vista nutricional nesses pacientes e aí tentar minimizar as consequências que vão trazer um custo aumentado, mas eu já queria, assim, fazer o link de triar e avaliar com intervir precoce. Porque quando você estava mostrando as ferramentas, eu fiquei me lembrando, assim, dos trabalhos que a gente discutiu muito, né? E que mostram que o timing da intervenção, então, assim, o quanto as pessoas demoram para intervir, ele ainda é muito grande, e que às vezes esses indivíduos já estão nessa condição e nem vão receber nenhum tipo de intervenção. Então, eu fiquei me lembrando dos estudos que avaliaram indivíduos no extra-hospitalar, ou seja, que pode ser que estejam em casa, sob cuidados de home care, ou numa LPI, ou numa unidade de transição, e que quando identificados com risco nutricional ou até com desnutrição, nem 15% deles recebe o primeiro passo, né, da intervenção, que seria uma suplementação oral. Então, assim, é muito discrepante o número de indivíduos que a gente encontra com risco nutricional e desnutrição para o tamanho da intervenção ou a quantidade de indivíduos que estão recebendo algum tipo de intervenção. E aí isso talvez
faça o link com a minha próxima pergunta para você, que é qual é o impacto da desnutrição? Então, se você não trata isso, o que acontece com esses indivíduos? Todo mundo sabe, mas parece que fica bastante escondido no oceano de demandas do profissional de saúde ou do gestor, né? Mas, assim, o impacto, ele é uma calamidade. É uma calamidade para nós, principalmente no cuidado do indivíduo com condição crônica e progressiva, porque uma das primeiras coisas que se perde é a funcionalidade, performance física, né? O indivíduo fica mais apático, tem mais fadiga, parece que a bateria descarrega, e aí ele vai ficar mais restrito ao domicílio, menos ativo, e aí começa-se a aumentar tempo de imobilidade, com necessidade de mais utilização de serviço de saúde, porque a gente sabe que o repouso é tóxico. Tem até um artigo de 2015, é um clássico, porque ele não é um artigo científico, vi que ele é uma publicação de uma revista de business, da Harvard Business, onde os autores colocam: "Sitting is the smoking of the new generation." Ficar sentado é o tabagismo da nova geração. Se na década de 80 e 90 a gente aprendeu que cigarro é ruim, nos anos 2000, 2010, 20, 30 e para frente, a gente vai saber que o repouso é ruim, o repouso é tóxico. Não é à toa que hoje a gente tem aplicativos que apitam para a gente ficar de pé a cada X tempos, que veem quantos passos a gente caminha num dia. O repouso é tóxico e uma das primeiras coisas que se perde com a má nutrição é performance física. E aí mais utilização de serviços de saúde e, óbvio, quem tem menos reserva, quando precisa de uma intervenção aguda, fica mais tempo para se recuperar também no intra-hospitalar. E isso aí, ultra, mega, super conhecido, não precisaria nem trazer artigos, mas sim, a gente está falando de um momento científico aqui com os colegas, então é exatamente isso que essas milhões de setinhas mostram na tela, né? Esse é um estudo australiano mostrando as consequências da má nutrição e na sequência os autores discutem as estratégias, mas é exatamente isso, né? Começando aqui por baixo, eu tenho pouca condição de receber proteína pela alimentação, a má condição alimentar, que pode ser por uma inabilidade de cozinhar, por uma necessidade, um isolamento social com dificuldade de conseguir o alimento, ou por alteração de humor, ou porque eu não consigo buscar o alimento por questões relacionadas à minha mobilidade, má dentição, dificuldade financeira, faz com que eu tenha uma piora da ingesta, especialmente alimentar e proteica, que se associa a condições de saúde crônicas, quer sejam dor crônica, distúrbios gastrointestinais com sensação de saciedade precoce, doenças do tipo diarreia, vômitos, excesso de medicação prejudicando a absorção, e tudo isso vai fazer com que eu tenha aumento do risco de comorbidades, perda de independência. Então, no final do dia, independência física e funcional são a chave para o envelhecimento com alguma qualidade. E como a gente mostra nesse slide, isso é um espiral catastrófico, né? Então, um evento agudo aumenta a necessidade energético-proteica, que às vezes a gente não consegue, porque se o evento agudo for dentro do hospital, ainda vai ter um aconselhamento nutricional. Mas se o indivíduo for para o pronto-socorro e receber uma orientação de alta, de cuide-se, ele vai ter menos organização alimentar, ele não vai saber como fazer escolhas, vai haver declínio físico, funcional, dificuldade de recuperação, aumento da imobilidade, perda de força muscular, aumento do risco de quedas e fraturas, aumento da dependência física e funcional e até necessidade de auxílio de outros para o cuidado, culminando até com a institucionalização. Então, um detalhe não é um detalhe quando a gente fala sobre as consequências, os riscos e o impacto. E aí, de novo, né, eu estava te ouvindo dizer, aumenta o risco de queda, aumenta o risco de complicação, aumenta o risco disso, daquilo. E eu acho que talvez essa seja a hora que a gente tenha já que pensar em aumento de custo. Uhum. Porque eu tenho a impressão que quando a gente vai ouvindo, né, as complicações que vêm da desnutrição, então esse impacto que você mostrou, e disse muito bem que é catastrófico, a gente só pensa assim, no indivíduo caindo. Puxa, que ruim, caiu, quebrou o fêmur, sei lá, vai precisar ser internado. Mas aí a gente precisa lembrar que precisar ser internado é um custo.
Uma diária de um hospital, seja privado ou no SUS, é um custo. O indivíduo fazer um exame é um custo. E aí as pessoas podem falar, não, tudo bem, mas eu tenho convênio. Eu pago, né, uma operadora de saúde para me ajudar nesses períodos. Acontece que cada vez mais, se a gente não trabalhar a prevenção, e aí cabe também aqui o trabalho das próprias operadoras de saúde, né, para olhar para a prevenção, maiores vão ser os gastos, e aí eles ultrapassam o que nós, como beneficiários dessa operadora, pagamos. E aí a conta não fecha, e aí a gente tem dificuldade de ter exames liberados, aí a gente tem dificuldade de ter acesso a medicamentos e insumos, porque tudo vai virando uma bola de neve. E se a gente olhar para o SUS, pior ainda, porque aí o dinheiro está saindo todo de uma verba que não necessariamente está vindo de um indivíduo pagando particular, né? E aí fica mais difícil os hospitais estarem adequados para atender esses indivíduos, fica difícil um indivíduo numa condição de depender do Sistema Único de Saúde sair de um hospital de SUS e ir para uma unidade de transição ou ter um cuidado de home care, então ele vai depender daí dos municípios, né, desses atendimentos domiciliares, então tudo vai complicando. Mas, de novo, eu acho que a gente ainda está vivendo numa era de só avaliar o preço das coisas no hoje. Então, assim, eu tenho um paciente desnutrido hoje, tá bom, eu tenho que fazer alguma coisa com ele. E aí, quando eu vou para essa alguma coisa, às vezes eu espero, não, deixa eu ver se vai mais um pouquinho com ajuste alimentar, com ajuste dietoterápico. E agora eu puxando a sardinha para o meu lado como nutricionista, sei a dificuldade que é para as minhas colegas de às vezes fazer um ajuste dietoterápico que faça o indivíduo alcançar, né, as necessidades dele para pelo menos diminuir essa desnutrição que ele tem ou até recuperar o estado nutricional e caminhar para uma eutrofia. Mas eu também acho que às vezes a gente, por mais que sejamos assim criativas e por mais que a própria pessoa, né, tenha adesão àquele cardápio que a gente vai montar, às vezes não é o suficiente, né? Então, talvez você precise de instrumentos, de tecnologias para adequar, né, a alimentação desse indivíduo. E aí, nesse aspecto, eu queria passar para a próxima pergunta, que é a respeito justamente das estratégias para tratamento da desnutrição. Então, assim, doutora Ana Bia, qual seria a primeira estratégia para o tratamento precoce desses indivíduos no intuito de diminuir esses custos que vão vir se a gente não fizer nada? E também qual é a razão dessa intervenção? Por que os profissionais deveriam fazer isso? Perfeito. Bem, a estratégia sempre, Vicky, vai ser prevenção primária, então é evitar a desnutrição. Então, quando alguém tiver algum desfecho desse, queda, fratura, perda de músculo, a gente não vai olhar e dizer, puxa, que falta de sorte. Foi, na verdade, falta de orientação, falta de um aconselhamento profissional, que realmente as pessoas não aprendem a fazer. E a primeira coisa é olhar quais são as causas dessas perdas de reservas, né? Às vezes é o excesso de medicação, condições emocionais e sociais, abusos de medicações ou eventualmente álcool. Às vezes um indivíduo que está enlutado e que tem ali um contexto social que precisa de suporte profissional, problemas relacionados à deglutição, que são hiper, ultra, mega prevalentes na pessoa idosa e às vezes no adulto, e a gente não consegue diagnosticar porque não pensa nisso. Questões relacionadas a dificuldades mastigatórias por conta de dentes que precisam de uma revisão e avaliação odontológica, boca seca, infecções, às vezes agudas ou crônicas, né? Alterações relacionadas a metabolismo de glicose, tireoide, a fatores comportamentais de algumas doenças, enfim. Eu estou falando tudo isso olhando essa regrinha que é uma publicação do professor Morley, também alguém muito respeitado no contexto da pessoa idosa e no contexto de nutrição, que ajuda com a primeira letra de condições de saúde muito prevalentes, fazer com que a gente não esqueça de, na nossa avaliação inicial, no ambulatório, no hospital, no consultório, na casa,
lembrar dessas regrinhas de não se esquecer. A gente chama isso de Meals on Wheels, porque também é um programa nos Estados Unidos onde eles colocam a comida em motos e carros e levam a comida até os pacientes idosos. Então, quando a gente olha aqui do lado esquerdo, né, Meals on Wheels, alimentos sobre rodas, na verdade a gente quer dizer, lembrem das causas de desnutrição e façam com que o alimento ou a complementação nutricional chegue até essas pessoas, fazendo um chamamento enorme para a disfagia, que hoje a gente briga para ser um gigante da geriatria, uma grande entidade na geriatria, onde todo mundo precisa saber que problemas de engolir não são esperados e absolutamente normais, mas são muito comuns quando a gente envelhece, quando a gente amadurece. Isso posto, depois de eu conseguir olhar as causas de tudo isso, a minha intervenção precoce é como você já disse, né, Vicky? Os nutricionistas, as nutricionistas vão fazer orientação nutricional, e a orientação nutricional vai desde o cálculo do quanto aquele indivíduo precisa, até quais são as condições sociais de acesso, as condições de se conseguir cozinhar aquele alimento, se é alguém com alguma necessidade especial, talvez não consiga manusear o fazer a comida e vai precisar de ajuda da comunidade. Então, não é só coma isso X vezes ao dia, mas como é a sua casa, qual a sua renda, quem ajuda você a cozinhar? São perguntas muito profundas para fazer uma organização nutricional e aí sim colocar lindamente quais são os nutrientes básicos, essenciais, etc, etc. A gente está falando de macronutrientes, a gente está falando de micronutrientes, a gente está falando de oferta hídrica, tudo isso tem que ser orientado e por profissionais que tenham clareza do ambiente social e do território e não só das necessidades físicas orgânicas, né? É a condição de saúde biográfica para além do biológico. A gente sempre fala muito isso na geriatria, né? O biográfico para além do biológico. E dentro do biológico, e que também faz sentido no biográfico, é a quantidade de proteína que as pessoas precisam. Foi-se o tempo que aquela regra do 0,8 gramas quilo dia, o idoso ou o indivíduo mais maduro vai ter sobrecarga renal. Indivíduos que têm doenças renais precisam ser, sim, acompanhados por especialistas em condições renais, tanto especialistas nutricionistas quanto especialistas nefrologistas. Mas a maioria esmagadora da população não tem doença renal e é encarado como tal, e a gente precisa oferecer mais proteína. Então, um indivíduo com uma saúde em dia, mas que já está amadurecendo, nós temos que pensar em 1 grama quilo dia de proteína para essa pessoa, e para indivíduos que têm doenças crônicas compensadas, 1,2 às vezes a 1,5, e doenças agudas de 1,5 a 2 gramas quilo dia de proteína. Então, saber que a oferta proteica não é mais aquela do passado e já mudou há muito tempo. E aí, depois que eu fiz as orientações nutricionais, eu vou fazer um cuidado de acompanhamento, de aconselhamento e de modificação das escolhas da dieta, das consistências, a depender do indivíduo. E ainda assim, com todas essas orientações, se eu no prato de comida, no ambiente social, não conseguir oferecer a quantidade proteica e energética necessária, suplementação através de suplementos nutricionais deve ser prescrita. E não é assim, se esforça, daqui 6 meses a gente volta para ver se precisa. Não, daqui 6 meses a gente já perdeu. A gente já perdeu o tempo, já perdeu o time. Então, o suplemento nutricional, ele precisa fazer parte da realidade de cuidado do ambiente hospitalar, como já faz, mas para além disso, do ambiente extra-hospitalar. E extra-hospitalar é tudo. É unidade de transição, é instituição de longa permanência, são unidades de cuidados prolongados, são unidades de reabilitação, são unidades ambulatoriais, são cenários de assistência domiciliar. Se a gente perder esse timing, readmissões hospitalares vão acontecer com certeza. E para além disso, né, indo um pouco além, se a gente não conseguir através do suplemento e houver alguma questão nutricional mais severa, onde há indicação de uma maior oferta energético-proteica, às vezes até dietas por tubo por períodos transitórios ou, em alguns casos, permanentes, a depender da condição de saúde, também não pode ser retardada. Lembrando que nada supera a boa oferta alimentar por boca e mesmo com tube feeding, com dieta por tubo, se houver um acompanhamento nutricional, fonoaudiológico, fisioterápico, a gente às vezes
muitas vezes estimula pequenas porções via oral por prazer e também para manter a saúde da cavidade oral, que também depende do falar, do beber líquidos e do se alimentar. Esse é um outro capítulo, né? Mas eu queria dizer que a gente fica muito na contemplação, não sugere organização alimentar, depois não sugere suplemento nutricional oral, depois às vezes não sugere uma complementação interal, e aí o paciente escorre pela nossa mão. Amei de novo, assim, isso que você mostrou, porque para mim ficou muito claro, você cobriu de uma forma perfeita, então eu nem vou me alongar nesse comentário, eu quero mais é que todo mundo que está assistindo possa reter esse conteúdo, né, que você está mostrando, mas para mim ficou muito claro que não existe a opção de não fazer nada. É isso que você mostrou. Se vai ser via suplementação oral ou se vai ser via tubo, aí vai depender do paciente, mas alguma coisa precisa ser feita. E aí é até legal que no finalzinho eu vou mostrar um exemplo prático, uma coisa assim super simples, mas que às vezes pode até nos ajudar a aceitar que a gente precisa de ajuda. Ajuda no caso dessas tecnologias, do suplemento ou de uma dieta específica, né, via tubo. Porque para fazer esse atingimento ser possível, quando a gente faz o cálculo, pensando nessas recomendações que você mostrou ali, né, de 1.2 a 1.5 ou 1.5 a 2, é muito difícil, mas isso fica para o final. Então, agora eu queria te perguntar o seguinte: qual é a situação da suplementação oral em idosos fora do hospital? E aí, de novo, quando a gente fala fora do hospital, são todos esses cenários que você acabou de mencionar. Vi que essa é uma situação dramática, porque eu sempre faço um chamamento, né, para os alunos, para os colegas. Pessoal, vocês fizeram um recordatório alimentar? Como é que está a ingesta energética, calórica, proteica? Não precisa ser especialista para ver que muitas vezes as pessoas têm uma ingesta de proteína mínima, né? No contexto, por exemplo, da pessoa idosa, a gente faz lá o recordatório alimentar. No café da manhã, o indivíduo às vezes toma um copo de leite, porque muitas vezes existe ali alguma resistência ao leite, então toma um chá, come uma fatia de queijo. No almoço, uma posta de peixe com uma salada, carne, eventual, um arroz, enfim. E aí no jantar, sopa. Quando a gente coloca na ponta do lápis, o indivíduo não come quase proteína nenhuma, achando que está super se nutrindo bem. Então, a suplementação oral em idosos fora do hospital é uma calamidade, é uma calamidade. É uma calamidade porque eu vejo como geriatra, eu atendo pacientes todos os dias, tanto no consultório quanto no hospital, e eu vejo, mas os estudos também mostram. Então, eu vou trazer alguma evidência das muitas que existem, só para mostrar que não é só um feeling de quem trabalha com isso, mas é uma realidade posta e uma realidade no mundo inteiro. Esse aqui é um estudo belga, né? Que a gente imagina que é um lugar muito bem organizado do ponto de vista de oferta nutricional e suplementação nutricional, e os pesquisadores fizeram uma avaliação de idosos da comunidade e idosos que estão em instituições de longa permanência. Então, no primeiro slide, na primeira caixinha aqui do lado esquerdo, a gente vê, né, indivíduos com má nutrição e risco de desnutrição, eles têm como oferta de suplemento nutricional oral uma quantidade baixíssima. Então, os malnutridos tiveram 7% do seu total de capacidade de receber orientação para isso, de usar suplemento, e 3% dos que estavam em risco. Então, praticamente nenhum paciente malnutrido ou em risco nutricional no ambiente da comunidade recebe orientação de suplemento nutricional. Mas nas instituições de longa permanência as pessoas cuidam, lógico que cuidam, mas não se preocupam com organização alimentar. 22% dos indivíduos malnutridos apenas tinham suplementação nutricional, enquanto os que estavam em risco 9%, num ambiente de cuidado à saúde. Então, a oferta de suplementação nutricional oral, ela é baixa no mundo inteiro, apesar da necessidade ser altíssima, né? E aí alguém vai me dizer, mas não tem evidência. Vejam, a gente está falando de uma série de novos estudos que são indiscutíveis. A oferta de suplementação nutricional aumenta a massa muscular e melhora a função, aumenta a força e massa, aumenta a força, massa, função, aumenta a força, massa, preserva músculo, preserva osso. Estudos bastante recentes e que cada vez mais nos mostram isso, né?
precisamos fazer alguma coisa. Mas aí os especialistas falavam, mas me traz um randomizado, controlado, dentro do ambiente nutricional. E aí a gente tem, de novo, com o grupo do professor Sereda, uma publicação mostrando exatamente isso, né? Um grupo que foi randomizado entre uma dieta padrão e uma dieta com suplementação nutricional oral, mostrando que sim, suplemento nutricional com atividade física bem orientada junto é o caminho para se promover melhora da qualidade de reserva óssea, muscular, funcionalidade e por aí vai, como a gente já falou. Eu gosto muito desse artigo, também, na verdade, é um editorial para que a gente possa mostrar para os colegas, para os pacientes, que a perda muscular ela é como uma queimada. A gente está num mundo onde tanta coisa da natureza está acontecendo, então fica muito fácil de dizer. Eu vou mostrar aqui nesse desenho que eu achei extremamente ilustrativo. Está aqui o Joãozinho com a sua boa quantidade muscular, vindo muito bem, obrigado, ou seja, ele tinha reserva, ele é uma mata super cheia de árvores, muito bastante robustas, até que o fogo chega, que é uma necessidade, por exemplo, de internação hospitalar, eletiva ou não programada. Em poucos dias de internação, essa mata completamente verde e cheia de frutos e folhas é queimada, ou seja, minha reserva muscular em dias some e eu fico com aquele terreno árido, sem músculo, depois de uma infecção, de uma internação, de uma necessidade de restrição ao domicílio ou ao leito por uma condição de saúde mais severa, e aquela mata que foi destruída pelo fogo em uma semana, do dia 13 ao dia 17 de junho, precisa de 6 meses para começar a florescer. Então, a nossa reserva muscular é como uma floresta belíssima que um dia pega fogo, e aí a gente tem que começar do zero. Isso é muito importante de ser dito, que para organização alimentar, a gente precisa entender que músculo vale diamante e que não dá para esperar, porque se a gente perde músculo em 4, 5 dias, a gente demora meses para conseguir fazer com que esses músculos voltem. E aí a barreira para que a gente siga na nossa reflexão, as pessoas falam assim, mas o suplemento nutricional é caro, mas a gente precisa de muita informação, a pessoa começa e não termina, e eu como geriatra que prescreve suplemento para todo mundo que precisa, não para todo mundo, mas para todo mundo que precisa, eu entendo que a grande barreira é a ausência de oferta da nossa parte como profissionais de saúde, mas às vezes a apresentação. Todo dia o mesmo sabor, todo dia do mesmo jeito, a gente não dá conta. Mas se a gente puder colocar uma bossa ali na oferta, mudar os tipos de fruta, entender que os intervalos são melhores do que na hora da refeição, porque o indivíduo vai ter mais prazer em usar, a gente consegue transpor essas barreiras e reflorestar essa mata, às vezes assolada pelo incêndio. Bom, ela é indiscutível, né? Assim, muito orgulho de ter uma nutricionista assim para chamar de colega, né? E eu amei isso que você falou agora no fim da questão da adesão, porque, de novo, eu fico pensando se a gente comparar o que eram 10, 15 anos atrás com o que a gente tem agora. Muitas tecnologias se reinventaram, então antes eram suplementos que tinham muito mais, né, aquela coisa do residual. Agora, cada vez mais, isso está sendo mascarado, né, da melhor maneira possível. A gente não tinha tanta experiência com coisas simples, como, por exemplo, estudos já mostram que se você divide em pequenas porções ao longo do dia, a pessoa tende a aderir melhor àquilo. Hoje em dia, a gente já tem suplementos concentrados. Então, assim, tem tanta coisa para fazer e eu fico com a impressão, às vezes, de que parece que a gente está lá, sabe? Há 15, 20 anos atrás, quando esse conhecimento mesmo, né, não era nosso e essas tecnologias não tinham melhorado tanto. Mas, como a gente já entendeu o que precisa fazer, eu queria ir para essa pergunta agora, que é o foco principal, né, da nossa discussão e aquilo que a gente quer levar mesmo para reflexão junto com os nossos colegas,
que é a pergunta sobre ser possível o uso da suplementação oral contribuir para a saúde financeira dos sistemas de saúde. Então, essa pergunta de é possível que o uso da suplementação oral contribua para a saúde financeira dos sistemas de saúde, já dá para a gente responder essa pergunta, doutora Ana Bia? As consequências, inclusive financeiras, né, da falta de saúde, mas vou trazer estudos, porque a nossa percepção clínica ela é sempre melhor apresentada quando os cientistas mostram isso, né? Naquele mesmo estudo no NHS, do Sistema de Saúde Inglês, vejam que interessante, né? Eles fazem uma avaliação sobre o custo anual da população de maneira geral, e aí divide entre os bem nutridos versus os mal nutridos, e o incremento de custo pode chegar até 4, 5 vezes mais quando se tem um contexto de má nutrição, que é uma condição de saúde bastante grave, e as pessoas esquecem disso, né? Nesse outro estudo agora americano, publicado pela Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral, vejam que interessante, né? Quando se avalia condições, e aqui no ambiente intra-hospitalar, né, das mais diversas, sepse, doença o câncer do trato gastrointestinal, condições, infecções adquiridas no momento de internação, complicações cirúrgicas, pancreatites, o custo de anual que se guarda, que se deixa de gastar quando se oferece uma nutrição, quer seja suplementação nutricional oral ou suplementação enteral via tubos ou até uma nutrição parenteral, é muito menor. Então, a economia que se guarda quando você consegue organizar de maneira nutricional, melhor organizado o cuidado, o custo de se fazer isso de maneira organizada é muito menor do que se não fazer, ou seja, existe um custo para se fazer nutrição especializada? Existe, mas ele salva dinheiro em comparação àqueles que não foram orientados do ponto de vista nutricional. Esse artigo também, na verdade, essa revisão sistemática que avaliou especificamente suplementação nutricional oral versus não suplementação, esse é um artigo, a maior parte do ambiente estudado foi na Europa, mas a gente consegue ver a Europa de maneira mais ampla, e não só o Reino Unido, então Suíça, Bélgica, Áustria. Os estudos mostram, tanto para indivíduos mais jovens aqui, menor de 65, quanto maior de 65, quando se compara suplemento nutricional oral versus não suplemento, a gente tem uma economia indiscutível, em torno aqui, em cada estudo, a economia de pelo menos 20%, né? Então, não há dúvida de que eu preciso fazer uma organização nutricional para economizar. E esse aqui é o slide que eu mais gosto, que eu acho que é o mais claro de todos, né? Quando eu tenho, ainda naquele estudo britânico, quando eu tenho uma indicação de nutrição, suplementação nutricional oral, eu vou ter um custo, por exemplo, aqui na casa de 38 milhões de libras ano. Só que o que se economiza é 3 vezes mais. E isso, da mesma forma, tanto na comunidade quanto no hospital, tanto quanto eu coloco organização nutricional quanto suplemento, às vezes nutrição parenteral. Então, o custo da nutrição, ele é um custo real e pode ser estimado e provisionado, mas o que se guarda de dinheiro quando se aplica no momento certo chega a ser 2, 3, 4 vezes maior. Então, eu chego a pensar que é falta de inteligência a gente achar que não vale a pena investir financeiramente nesse tipo de estratégia nutricional. Porque, assim, eu preciso confessar que quando você começa a estudar esse tipo de tema, que não é uma coisa que a gente tem na nossa formação, né, como profissional de saúde, tanto na graduação, mesmo depois especialização, mestrado, a não ser que você vá estudar especificamente isso, ninguém te oferece isso numa grade, né? É raro, e inclusive por isso que eu quero aproveitar para valorizar muito essa iniciativa, assim, da Nestlé de há muitos meses já estar fazendo
uma frequência e uma sequência a respeito desse tema, assim, né? Liderando mesmo essa discussão de nutrição e custos, porque isso vai ser o futuro, né? E aí, quando você mostra ali o investimento que precisa se fazer e o saving, ou seja, o quanto você economiza, eu fiquei pensando, assim, se eu ainda posso ter esperança de ver as pessoas levando isso para a prática, porque quando a gente olha para as publicações, assim, do ponto de vista científico, para a gente que estuda é tão bonito, é tão gostoso de ver que já tem essas publicações em revistas muito respeitadas, né, como a Clinical Nutrition. A gente já vê diretrizes hoje, a depender do statement, da recomendação, colocando não só o benefício clínico, mas também o benefício econômico de certas intervenções. Então, isso é muito bom. Mas aí eu queria que você ainda aprofundasse um pouquinho mais. A gente já está caminhando, infelizmente, né, para o final dos seus slides aqui, mas ainda nessa lógica de avaliação de custo, né? Queria te perguntar, assim, para pacientes que estiveram internados por alguma situação, que receberam alta, e então eles estão continuando a sua recuperação em casa, porque vou fazer um corte na pergunta, um parênteses. É importante a gente lembrar que não é porque o paciente teve alta que ele saiu da maneira como ele estava antes de ter o evento agudo, né? Então, ele recebeu alta, vai continuar a sua recuperação em casa. É possível que o uso da suplementação oral evite a readmissão, ou seja, que o uso do suplemento diminua as chances desse paciente precisar voltar para o ambiente hospitalar? De novo, né? É tão claro para mim como geriatra que a resposta é óbvio que sim, mas vamos trazer artigos, porque para além de ser claro, a gente tem evidência, né? Aqui, esse é um estudo ultra recente agora, desse ano, 2024, que mostra exatamente isso, né? Idosos em risco nutricional que tiveram ali uma condição de necessidade de readmissão tinham um perfil muito característico. Então, aqueles que estavam em risco tinham 1,5 vezes mais chance de ser readmitidos em 30 dias e também em 180 dias após alta, em comparação àqueles que não estavam em risco nutricional. Então, se eu dou a alta para alguém que está em risco nutricional e não faço nada, ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vai voltar numa quantidade absurda. E vejam, a readmissão hospitalar é um indicador terrível de má qualidade de cuidado. Isso é um péssimo indicador de cuidado, porque a transição não foi feita de uma maneira plena. Se ele teve alta, bateu e voltou, alguma coisa está errada, tanto em quem deu alta e também em quem recebeu. Então, sim, a condição nutricional é um fator de risco para readmissão precoce. E aqui, um outro estudo mostrando, né, que a suplementação nutricional oral, num ambiente de indivíduos que tiveram alta hospitalar, ela pôde, em quase 40% dos casos, diminuir readmissão. Então, isso no contexto da oncologia foi visto de maneira muito clara, mas também no contexto de saúde de maneira geral. Então, outra coisa importante é o tempo de internação. Quando eu consigo fazer uma organização nutricional e suplementação nutricional oral nesses pacientes que eu identifico risco ou má nutrição, o tempo de internação é mais curto dentro do hospital e a readmissão chega a ser quase 40% menor. Então, só não enxerga quem não quer, sabe, Vicky? Lembrar, toda vez que a gente fala de readmissão, independente se é no ambiente privado ou no SUS, e aí vale a pena lembrar hoje os dados que a gente tem, e claro que esses dados flutuam um pouco, mas em média, 76% da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde e 34% está na saúde suplementar, né? Então tem algum tipo de convênio. Quando a gente fala em readmissão, quando a gente fala no paciente voltar para o ambiente hospitalar, é custo. Independente se é no SUS ou no convênio. Claro que os valores mudam. Então, uma internação no convênio pode custar R$1.500, R$2.000, depende se o paciente vai ficar na enfermaria ou na UTI, que os valores são bem mais altos. Uma intervenção no SUS pode variar também de R$900 a R$1.500, mas o que a gente precisa lembrar é readmissão, e é o dia do paciente internado, os profissionais que vão precisar assisti-lo,
os insumos que vão precisar ser manejados para tratar aquela condição que motivou a internação. E quando a gente olha para o suplemento, não vou nem colocar a terapia nutricional via tubo, vamos falar só do suplemento. A gente está falando de custos diários, às vezes, de R$ 50. Então, a gente precisa começar a fazer, eu sou muito fã da gente fazer conta. Então, quanto custa uma readmissão versus um suplemento? Ah, mas não é um dia só. Tudo bem. Aí você faz a conta de tantos dias com suplemento. Exato. Exatamente. E aí isso me leva a outra pergunta, que, se eu não me engano, é a última. Existem cenários em que se faz necessário o uso de suplementos especializados? Você mostrou um pouco, mas assim, pensando nos pacientes que mereceriam, porque teve um momento que você falou uma coisa que eu amei, assim, super interessante também, inclusive estou aprendendo um monte aqui contigo hoje, mas que foi assim, eu prescrevo terapia nutricional para todo paciente que precisa, não é para todo paciente, mas para todo que precisa. E aí, no cenário de paciente especializado, que eu tenho a impressão que vira sempre aquele medo, assim, nossa, tudo que é especializado é mais caro, né? Uhum. Então, existem indivíduos que merecem o suplemento especializado ou pode ser o mesmo suplemento, o padrão, para qualquer condição? Essa pergunta é importantérrima, porque nem todos os suplementos são iguais, porque também nem todas as pessoas são iguais, isso a gente já aprendeu faz tempo, né? Existem suplementos específicos para determinadas condições de saúde, e aí sim a gente vai poder lançar mão da ajuda de profissionais, né, para que a gente escolha os suplementos mais adequados, mas é um clássico, né, quando a gente fala de pele, lesão por pressão, eventuais feridas, o quanto que um suplemento nutricional especializado pode nos ajudar. Lógico que existem cenários e cenários de cuidado. No contexto da demência avançada, a gente está falando de uma condição, mas no contexto de um indivíduo com uma lesão por pressão secundária a um trauma raquimedular, por exemplo, tem outro cenário de cuidado. Então, pele é um contexto onde sim a gente vai lançar mão da opinião dos especialistas para escolher suplementos específicos. Outro ambiente que bom, eu vejo cada vez mais até os colegas não especialistas já terem esse chamamento. Então, cirurgias ortopédicas, cirurgias do trato gastrointestinal, condições onde o indivíduo vai precisar ficar acamado para reabilitação, os colegas já têm orientado uma avaliação nutricional pré-operatória e perioperatória para o indivíduo já chegar no ambiente cirúrgico mais robusto para enfrentar aqueles momentos de perda, né? Se a minha floresta está mais robusta e tem mais árvores, se queimar, mas eu tiver muita árvore, talvez as árvores ao redor consigam dar conta daquelas que foram queimadas, ou seja, ter reserva para estar melhor organizado para esse evento agudo. No contexto das fraturas, isso também é muito característico, a gente muscular quando eu faço suplemento. Então, no ambiente perioperatório e pós-operatório, há condições específicas de oferta nutricional. No contexto das disglicemias e das doenças metabólicas e o diabetes, né, como aqui um exemplo clássico, suplementos que têm uma liberação ali glicêmica mais prolongada ao longo do dia ou da noite, para evitar pico e vale da glicemia, é muito importante. Nós usamos muito como auxiliar junto com as novas drogas que estão surgindo. Então, a organização alimentar vem junto, né? Isso é muito óbvio para nós no dia a dia. Aqui, na condição tão comum na geriatria, que é a obesidade sarcopênica, onde eu tenho, sim, obesidade, mas eu tenho baixa reserva muscular. Então, se eu perder peso rápido, eu vou perder músculo e vou manter gordura. Então, para eu conseguir manter meu músculo e perder gordura aos poucos, eu vou precisar de suplementos específicos e de orientação de profissionais específicos. Então, eu tenho que ter esse olhar, não é dieta igual para todo mundo e suplemento igual para todo mundo. E também no contexto dramático dos grandes queimados, né, a pele aqui vista no olhar da queimadura e não só de uma lesão específica por pressão ou por consequência de um trauma local, mas às vezes alguma coisa mais ampla. Então, cada um destes cenários com certeza precisa de uma condição nutricional especializada, e aí a gente vai também pedir ajuda dos especialistas para fazer o nosso melhor e não esperar para daqui 2 ou 3 semanas ou meses, tem que ser agora, tem que ser já.
Nossa, eu fiquei com a sensação que essa tua aula poderia ser um curso, assim, para tratar, né, em cada uma dessas condições, se aprofundar mesmo nesse cenário de avaliar o desfecho clínico e também avaliar o desfecho de custo, para daí chegar nessa resposta de se uma terapia é ou não custo efetiva. Então, a gente tem mais 10 minutinhos, eu vou te já parabenizar e agradecer, mas depois eu vou precisar repetir isso, porque de fato merece. Foi excelente a tua contribuição. E aí eu vou fechar agora, né, com mais 3 recadinhos que são justamente assim para a gente tentar organizar na nossa cabeça esses conteúdos que foram brilhantemente apresentados. E depois a gente vai ter tempo para mais 1 ou 2 perguntas que o pessoal já mandou aqui e eu vou fazer. Então, em 1 segundo, vocês já vão ver a tela com um exemplo prático, que é o que a gente falou, né? Quando a gente vai para a necessidade versus o que o paciente precisaria consumir para atingir, a gente vê a dificuldade. Mas é sempre legal, né, doutora Bia? A gente estava falando sobre isso, assim, pensar nos teus pacientes e testar, fazer a conta, né? Tá bom, eu olhei aqui esse artigo, essa diretriz, mas como que eu trago isso para esse indivíduo que está na minha frente e que eu estou avaliando agora? Então, isso é o que a gente quer tentar mostrar de uma maneira bastante simples. Então, como a gente viu, eu acho que ficou muito claro pelos trabalhos que você mostrou, atingir a adequação nutricional em indivíduos que têm risco nutricional ou desnutrição, sem o suplemento. E por que suplemento? Porque, de novo, o suplemento é o primeiro passo. A gente sabe que, às vezes, o suplemento não vai ser suficiente, aí você vai precisar de uma alimentação por tubo. Mas pensando que a gente quer trabalhar precocemente, a gente deveria intervir esse paciente primeiro com o suplemento. Então, tá claro que atingir a adequação, independente do cenário, é desafiador. E aí, vários trabalhos já mostraram que o consumo dos pacientes que saem do hospital, então, depois de um evento agudo, e vão continuar a sua recuperação fora do hospital, ele é abaixo das necessidades. Então, aqui a gente tem um exemplo de consumo desses indivíduos de 20 calorias por quilo por dia e 0,8 gramas de proteína por quilo por dia. Isso absolutamente não é o recomendado para indivíduos nessa condição. Então, está muito claro que a ingestão média de caloria e proteína no extra-hospitalar para essa população está abaixo das expectativas. E aí, quando a gente vai para um exemplo prático, imaginando um indivíduo de 70 quilos, o que a gente viu? Considerando esses 20 calorias por quilo, esse 0,8 que está abaixo do que é recomendado, se a gente fizer o cálculo a partir desse peso de 70 quilos, o que a gente tem é um consumo de 1.400 calorias e 56 gramas de proteína. Acontece que o ideal, e por isso está aqui em verdinho para vocês verem, o ideal baseado nas recomendações, se a gente pensar nesses, de novo, a gente tem diferenças, né, entre geriatria e pacientes, de uma maneira geral, que tiveram um evento agudo e foram internados e depois tiveram alta para se recuperar o restante do período em casa, como a doutora Ana Bia mostrou. Mas pensando nesses últimos que eu mencionei agora, a recomendação ficaria entre 30 a 35 calorias por quilo por dia e 1,5 a 2 gramas de proteína. Então, qual é a necessidade desse indivíduo de 70 quilos? É de 2.100 a 2.400 calorias. E de 105 a 140 gramas de proteína. E aí, nutricionistas que estão aqui nos ouvindo, né? Se a gente pensar em um bife de carne de 100 gramas, a gente talvez consiga ali 20 gramas de proteína. Claro que existem variações do tipo de carne, enfim, mas a gente está trabalhando aqui, né, com uma média. É difícil a pessoa consumir 5 desses bifes. Se for idoso, mais difícil ainda. Às vezes a gente tem a característica da própria dentição ou a questão da disfagia, como a doutora Ana Bia bem colocou. Então, olhando para o que os estudos mostram que esses indivíduos consomem
e para o que é o ideal, baseado na recomendação, fazendo conta, vejam que ficaria faltando muita coisa do ponto de vista calórico, de 700 a 1.050 calorias. E bastante coisa também do ponto de vista proteico, 49 a 84 gramas de proteína. Então, que difícil é você alcançar isso que ficou faltando através de um ajuste dietoterápico para um indivíduo que já está precisando recuperar, né? Então, toda vez que a gente tiver dúvidas se vale a pena ou não intervir, talvez esses cálculos mediante ao peso que a gente tem do paciente ou a avaliação, né, da composição corporal, caso a gente tenha, nos ajudem a finalizar essa decisão de intervir ou não. E isso porque a doutora Ana Bia muito bem mostrou que o impacto da desnutrição, ele é catastrófico. E aí a gente precisa sempre lembrar que indivíduos desnutridos têm tudo maior com relação à complicação. Então, é 3 vezes maior a frequência de complicações, é 1,5 vezes maior a chance de hospitalização. 50% dos indivíduos desnutridos têm internações mais longas, eles demoram para sair do hospital, e o risco de desenvolver lesão por pressão, que é uma epidemia silenciosa, é 4 vezes maior. E esses indivíduos, nessas condições, eles vão precisar de mais consultas, mais idas ao pronto-socorro ou à UPA, seja o que for, mais exames e maior carga de trabalho, porque pessoas vão precisar atender esses indivíduos. Tudo isso, consulta, ida ao ambulatório, ida ao pronto-socorro, exame, tudo isso custa. Então, tem que estar claro que indivíduos desnutridos, quando não tratados, vão ter um impacto de custo. E isso é tão sério que esse é um documento que saiu muito recentemente, é um call to action, ou seja, é uma chamada mesmo para agir, feito pela Sociedade Europeia de Nutrição Parenteral e Enteral, junto com a Organização Mundial da Saúde, chamando as pessoas para agirem com relação à desnutrição relacionada à doença. Então, aqui eles falam, inclusive, uma coisa que é muito legal para quem é profissional de saúde, conversar com o gestor do seu hospital ou da sua instituição, com a pessoa que está ali decidindo financeiramente que tipo de dieta, fórmula vai poder ser escolhida, porque essas pessoas estão olhando para essa questão do preço e elas estão certas, elas estão fazendo um trabalho importante, mas elas precisam ser informadas de que, às vezes, o preço de uma coisa hoje é mais barato do que de uma outra coisa, mas daqui 3 semanas, 1 mês, essa resposta não vai ser a mesma. Aquilo que eu paguei mais barato vai me dar um custo mais alto depois, porque não vai me atender em determinada condição. Então, a OMS, junto com a ESPEN, estão pedindo que, primeiro, a gente precisa reconhecer a desnutrição relacionada à doença. Uma coisa é insegurança alimentar, outra coisa é desnutrição relacionada à doença. Então, eles pedem que políticas públicas sejam feitas e levantadas pelos profissionais de saúde. Eu não posso mais não me preocupar em, se eu não tenho uma terapia nutricional que pode ser reembolsada pelo convênio ou pelo SUS para um paciente oncológico, e eu sei que até 80% dos pacientes oncológicos podem desenvolver desnutrição em algum momento da sua jornada de tratamento, eu, como profissional de saúde, preciso levantar a mão, seja para fazer um grupo de discussão e isso se tornar um protocolo, isso se tornar alguma coisa que chegue nesses decisores e faça com que esses pacientes tenham acesso àquilo que eles precisam, porque nutrição é um direito humano, né? Então, do ponto de vista ético, como a doutora Bia comentou várias vezes, é uma ação importante de nós, profissionais de saúde, trabalharmos em prol disso. Então, é reforçar, por último, né, a educação em nutrição para todos os profissionais de saúde, sejam enfermeiros, que são profissionais tão importantes para trabalhar conosco, sejam os médicos não especialistas em nutrição, fisioterapeutas, psicólogos, ou seja, todo mundo que pode nos ajudar a fazer a terapia nutricional chegar aos pacientes que precisam. Então, esses eram, de fato, os nossos recados.
E aí agora eu vou abrir aqui as perguntas que foram feitas, mas eu queria começar com o comentário da Mônica, que ressaltou logo no início que o tema é excelente, e ela diz aqui parabéns pela iniciativa. Então, a gente que agradece, Mônica, se você estiver aqui ainda, por nos dizer, né, que o tema é relevante, porque isso também faz com que a gente se organize cada vez mais para trazer esse tema, né? E aí tem uma outra pergunta, doutora Bia, fica à vontade, eles endereçaram para nós duas, eu até queria comentar um pouquinho sobre isso, mas a pergunta é a seguinte, quais são os modelos utilizados nos estudos científicos para fazer essa análise de custo-efetividade? Eu achei essa pergunta, quem perguntou foi a Joana, não tem aqui qual que é a cidade dela, mas eu achei essa pergunta muito boa, porque, de novo, se a gente vai estudar, a gente começa aos pouquinhos, se aproximando do tema, mas é importante a gente saber em termos metodológicos, né? Até porque se a gente for questionado, como é que a gente explica esse custo-efetividade? Então, eu queria dizer aqui para a Joana que a maior parte dos trabalhos utiliza ou um modelo de Markov, que é um modelo matemático que vai ajudar a responder essa pergunta se uma terapia versus a outra dentro de uma análise de custos, ela é mais efetiva ou não. E um outro modelo que aparece muito nos trabalhos que avaliam custo-efetividade também é a árvore de decisão. E eu acho que a árvore de decisão ela é até um pouco mais fácil de ser compreendida, né? Porque é aquilo, você tem caminhos a seguir, então você pode tomar decisões diferentes, e cada uma dessas decisões vai te dar um resultado final diferente também. Então, você precisa comparar o desfecho clínico a partir disso, mas também o desfecho econômico. Então, vou pegar um exemplo do primeiro caso que a doutora Bia trouxe ali quando ela foi falar de suplemento especializado, que foi o caso da cicatrização, né? Então, os pacientes que têm feridas, eles oneram o sistema porque eles precisam de curativo, eventualmente antibiótico terapia, eles precisam de tempo de enfermagem, que vai precisar trocar esse curativo, né? A gente está vendo agora, inclusive no SUS, muitos locais onde se faz laser terapia, que tem sim indicação para alguns tipos de ferida, mas que tem um custo de 300 a 500 reais por sessão. Então, quando você vai avaliar esse paciente, você pode fazer uma pergunta. Um suplemento nutricional especializado, ele é superior a um suplemento nutricional padrão? Por que você quer saber isso? Porque provavelmente você vai precisar justificar a tua escolha pelo suplemento especializado, porque provavelmente se ele é especializado, ele vai ter um custo maior. Porque tudo que as pessoas precisam ou colocar mais proteína, ou colocar um aminoácido, ou trabalhar de alguma forma diferente naquela fórmula, vai exigir mais tecnologia e provavelmente um preço maior. Mas aí a tua outra pergunta, e aí isso pode ser feito, por exemplo, ou por Markov ou por árvore de decisão, é qual é, a partir do preço que eu pago nesses dois produtos, o resultado que eu tenho na redução do uso desses todos outros insumos. Então, eu acho muito legal ter perguntas desse tipo, porque mostra que as pessoas realmente se interessam e querem, talvez não usar, né, o PubMed ou outros mecanismos de busca para procurar desfecho clínico, mas também procurar desfecho econômico, né? Então, queria deixar aqui também, doutora Bia, se quiser comentar, complementar. Você deu uma aula, né, Vicky? Eu acho que é muito mais do ambiente da gestão mesmo, a escolha da ferramenta para análise de custo-efetividade. E eu acho que cada vez mais a gente tem que ensinar isso para o profissional de saúde de maneira geral, a gente tirar esse preconceito de que, não, a gente não fala de dinheiro, a gente fala de saúde. Falar de dinheiro hoje é falar de saúde, né? Porque a saúde dos sistemas, de maneira geral, depende da nossa economia de dinheiro. Então, achei muito interessante como agora a gente pode ter esse ambiente de reflexão também aqui no ambiente científico, né? Ai, maravilhoso. Acho que assim, eu nem preciso fazer um fechamento, porque isso que você falou, para mim, já fecha, assim. Então, é a gente extrapolar a nossa análise clínica, que é absurdamente importante, mas também trazer essa análise de custo, que isso também vai beneficiar a todos. Então, eu queria agora, de novo, assim, porque infelizmente o nosso tempo já estourou,
te agradecer, te parabenizar. Foi muito bom, assim, ter você nesses dias que antecederam a aula de hoje, porque a gente realmente teve uma excelente troca. E te agradecer por hoje, assim. Então, muito obrigada, parabéns. E agradecer ao pessoal do Avante, né, que está aqui sempre conosco, tão fiel a essa plataforma de educação à distância da Nestlé, que busca se reinventar a cada ano. Então, parabéns também ao Avante, ao time que está por trás aí do Avante fazendo tudo isso acontecer, e claro, ao o time Nestlé. Muito obrigada a todos do time Avante, do time Nestlé. Na verdade, é um ambiente delicioso de se estar, porque a gente está diante das pessoas que mais entendem sobre o assunto, e isso tudo dialogado de uma maneira profissional, baseada na ciência. Então, uma honra para mim poder estar com vocês aqui, e muito obrigada de coração. Obrigada, doutora Bia. Obrigada, pessoal, e uma boa noite, bom dia ou boa tarde, independente de horário, porque eu sei que muitas pessoas ainda vão poder assistir, né, esse conteúdo que a gente fez hoje de uma forma gravada. Então, aproveitem também essa oportunidade, quem perdeu ou quem quiser revisitar alguma parte dessa aula para assistir de novo. Muito obrigada e até mais, pessoal.